Na verdade, foram divididos por classes, né? Então vamos falar assim, o que aconteceu com os jovens, o que aconteceu com os adultos e com os idosos. Eu, particularmente, no meu consultório, o primeiro momento do sofrimento eu senti no idoso. Então o idoso, ele ficou isolado e ele foi a primeira classe daquela baqueada emocionalmente. Então ele deprimiu muito rápido, porque o idoso estava acostumado a sair, fazer atividade física, se relacionar. E aí ele ficou isolado e muitas famílias, filhos que também estavam cansados daquela rotina de ter que ver os pais, dar atenção, acabaram aproveitando o momento de deixá-los quietinhos. Então eles deprimiram muito. Então o idoso tem essa perda que hoje não foi recuperado ainda, eles não voltaram a essas atividades, eles estão com problema cognitivo, acentuou esse problema cognitivo, ainda mais após o Covid neles. Os adolescentes ficaram muito na dependência de telas, de computador, de internet. Então eles se tornaram adictos, né? Dá para falar mais ou menos isso, né, Danilo? Tem até um viciados nisso. Que se usa, né? Para jogos, os disorder games, né? São adolescentes que ficam horas, semanas jogando sem regras, né? E assim, foi comprovado que a área da compulsão por jogo, né, eletrônico, ou é a mesma área da compulsão por uma adicção à droga. Ou seja, então, o vício pode se viciar por qualquer coisa. Eu tenho casos de adolescentes que a gente teve que fazer um desmame de tela, né, para ele não entrar em abstinência e tratando com medicações apropriadas para a compulsão. Então não é lenda urbana, não, que viciar em computador, viciar em videogame, viciar em celular, existe isso. E tem que ser muito bem cuidado e vocês precisam ficar atentos a isso. Eu já tive a experiência no consultório de criança em abstinência, porque o celular quebrou, os pais não deram celular e a criança ficou agressiva. Então ela batia nos pais por conta da abstinência aos jogos. Importante colocar. Falando também em telas, né? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de captar e de reconhecer o que está acontecendo no nosso meio. Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas começaram a se conversar por tela, né? Trabalhar por tela, dependendo da especialidade, você conseguia trabalhar por tela. Isso mexeu muito com a linguagem que a gente fala não verbal, né? Que é a linguagem de movimento, e o seu cérebro sente falta em reconhecer essa linguagem. Porque você só vai estar olhando para a tela e o rosto da pessoa. Então ele vai fazer uma força para tentar adivinhar a dinâmica do seu corpo. Se eu estou com a perna balançando, se eu estou mexendo as mãos, né? Então tem também esse déficit, né? Que acontece e acaba estimulando mais o seu cérebro a trabalhar e, consequentemente, ele cansa mais. Por tentar adivinhar, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Isso gera algum tipo de ansiedade? Sim, com certeza, né? Coisa do tipo? O estresse, né? Uma hiperexcitação, né? Dos neurônios que vai subir os níveis de neurotransmissores que vai levar ao processo de ansiedade. Quando você falou, aí tem os adultos. Qual o prejuízo dos adultos? O adulto ficou com a jornada dobrada porque ele trabalhava fora, aí ele em casa, fazer serviço de casa, ele tinha que lidar com os pais, levar alimentos, fazer as compras, etc. E ainda ter que ajudar os filhos na escola. O ensino mudou. A gente não sabe mais as matérias que estão sendo dadas. Então, muitos pais reclamavam no consultório. Eu tenho que ajudar meus filhos porque eles não estão tendo facilidade para ficar na tela e a aula online. E eu não consigo entender essas aulas. Eu não sei explicar para o meu filho. Então, se tornou uma angústia muito grande para os adultos. Os adultos foram realmente muito sobrecarregados. Então, nenhuma classe foi poupada.
né? Tá todo mundo em sofrimento, realmente. E as Os que sequelas tiveram que continuam. sair para trabalhar também enfrentavam aquele medo, né? Isso. Eu lembro que de início o jornal ele é considerado um serviço essencial, nós seguimos com o nosso expediente normal ao longo de toda a pandemia. Mas havia um temor, principalmente de nós leigos, né? Que a gente no início não sabia o que, né? Direito o que estava acontecendo, de que forma a gente deveria proceder, será que esses cuidados que estavam sendo tomados seriam suficientes? Todo mundo acho que com medo, né? Eu imagino os profissionais da saúde, que a situação era muito mais grave. Para vocês médicos também, enfrentar uma doença nova e com uma necessidade urgente de atendimento, né, de acolhimento desses pacientes. Então, é o que você disse, né, doutora? Todo mundo acabou sendo afetado de alguma maneira. Ninguém saiu ileso desse processo. E não acabou, né? A gente continua angustiado, a gente continua tenso, as sequelas são imensas. Então, assim... Está começando a entender o que está acontecendo pós-Covid. Pós-Covid. Os casos estão vindo, né, do consultório e a gente está... E muito WhatsApp, né? Notícias, as fakes, né? Então, cada hora, né? vacina, não vacina, sequelas. Mas, assim, o que a gente já sabe, documentado, são as sequelas realmente. Então, eles documentam mais de 115 sequelas aí, né?